Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com a doutora Adriana Duarte. A doutora Adriana Duarte ela é consultora, conselheira de empresas, trabalha há 10 anos com reestruturação de empresas, direito empresarial e também com desapropriações. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Olá, olá pessoal, tudo bem? Estevão, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui para esse bate-papo, viu? Obrigada mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, o objetivo do programa então é contar casos, histórias de pessoas, né, que tenham virado a mesa ou tenham assessorado, ajudado empresários a virarem as suas mesas, né, e também tenham feito nas suas empresas. Mas primeiro, conta um pouco de você, conta da onde, como é que você começou a atuar, como é que funciona esse negócio de desapropriação que a gente não conhece direito. Conta Claro, um pouco conto pra sim. gente. Bom, eu sou pernambucana, eu nasci no sertão do Pernambuco e vim para São Paulo mais ou menos com 8 anos, né. O direito eu sempre soube que eu queria fazer direito, então eu sonhava em ser delegada, e aí quando eu entrei na faculdade eu vi que não era algo que seria interessante para mim, e aí fui mudando, porque a gente entra na faculdade com uma ideia e de lá as coisas normalmente mudam Eu fiz bastante. engenharia naval, né, então posso falar. Ah, você pode falar bem sobre isso, né, É. sobre essas mudanças que a gente percebe ali. E aí com as percepções na faculdade, assim que eu saí da faculdade, eu fui estagiar no escritório especializado de desapropriação. Ele foi um procurador do município e ele é um escritório especialista em desapropriação. Era uma área que eu tinha estudado na faculdade para saber conceito, então eu não tinha tido nenhum acesso a isso, né. E eu me apaixonei pela área. E a desapropriação é a intervenção do poder público na propriedade, quando o Estado, o município ou autarquias públicas precisam fazer uma obra. Então, quando a gente vê grandes obras em São Paulo hoje, precisa desapropriar porque o São Paulo não tem mais espaço. Então, uma obra do metropolitano, por exemplo, ela desapropria alguns imóveis. Normalmente, eles oferecem valor venais ou valores de referência que são não condizem com o valor de mercado. E o meu escritório atua para chegar no valor de mercado. E é uma área super interessante, porque dali você tem muita coisa, muita regularização de imóveis. Como é que e assim, por exemplo, eu tenho um imóvel na avenida tal e vamos fazer um corredor ali. Tem um comércio, Exato, vamos fazer um corredor. isso. Eles a prefeitura ou o estado vão lá eles têm o direito de desapropriar e te pagar? Como é que o valor venal, como é Tem, que é esse tem. negócio? A única uma das únicas modalidades do direito da intervenção do poder público na propriedade privada, Estevão. Eles vão te notificar dizendo: "Olha, Estevão, a gente vai desapropriar, porque nós precisamos fazer uma obra pública, porque prevalece o interesse social, o interesse público, entende? Uhum. Então ele vai desapropriar um particular para beneficiar uma coletividade. E aí eles te oferecem um valor. Se você estiver feliz com aquele valor, você pode inclusive fazer um acordo, tanto na esfera administrativa quanto judicial. Obviamente, eu nunca vi ninguém ficar feliz com uma oferta do poder público, e aí a gente entra, a gente tem trabalhamos com uma empresa de engenharia especializada em São Paulo, que faz o laudo e que a gente consegue comprovar para o juiz o valor real de mercado daquele imóvel. Quando é comércio, como você falou, o proprietário também tem direito ao fundo de comércio. Então seriam 2 ações. Mas isso é muito comum, a desapropriação, é uma lei de 1941 e realmente tem pouquíssimos advogados que são, de fato, especializados nessa área. E você quando, por exemplo, se eu sou o dono do comércio e eu recebo uma notificação que vai ser desapropriado, eu posso entrar embargando a desapropriação ou A gente contesta sempre valores. Infelizmente, a desapropriação, a gente não tem, a lei mesmo fala. Você pode contestar sobre os valores, agora, realmente, você não pode dizer que contestar a obra ou tentar embargar a obra, né, vamos se dizer assim, ou tentar fazer com que ela não aconteça. A gente é muito comum, a gente vê muito protesto, então vai ter obras públicas em tais lugares, então os moradores se unem, fazem protestos, abaixo-assinados. É óbvio que você pode fazer isso, o morador tem todo o direito de protestar e estar descontente com aquela obra, né. Uhum. Mas infelizmente não tem como, se de fato ela for acontecer, você embargar uma obra que advenha de uma desapropriação. Então, por exemplo, chega a polícia lá e me tira do espaço. Eu tenho que Infelizmente, sair. chega. É lógico que vai ter um processo, né, e Aham. aí eles ajuizam o processo, você vai ter o direito de defesa, vão vir, vai ter todo o devido processo legal, que é garantido pela Constituição para qualquer indivíduo, graças a Deus, né, gente. E aí, após isso, realmente, depois da emissão na posse, o poder público tem que depositar o dinheiro no processo judicialmente, o valor modificado, e após isso, realmente, se você não aceitar sair, que é deferida a emissão na posse pelo juiz, você, realmente recebe a polícia na sua casa e você tem que se desocupar Tem o que imóvel. desocupar. Aí Tem. desocupando eu vou entrar com um processo para tentar
Esse processo ele É, tá ali tá andando, andando para tá? tentar Tá ter andando. pegar um valor maior ali daquele Como propriedade. quando o morador tem um advogado, por isso que é muito importante, em todas as áreas, né, seja empresarial, área da saúde, qualquer área, a gente precisa estar com um especialista. Se você está com um especialista nessa área, você vai ter esse valor modificado durante o processo, inclusive quando a obra tem urgência, são processos extremamente rápidos, e você vai receber 80% do valor, atualizado antes de você sair do imóvel. Uhum. Mas isso precisa realmente você estar com alguém bem especializado na área, porque senão o que que pode acontecer? Você ter que sair do imóvel, inclusive sem receber, existem vários casos. Ou quando você não está com um profissional da área, a indenização virá, por exemplo, um precatório, você recebeu Ah, o valor em existe precatório. essa opção Existe de essa possibilidade, existe essa possibilidade. caramba. Quando tem erro técnico no começo do laudo, tem essa possibilidade. Eu estava tem um cliente que tem uma incorporação ali na Sabará, e o pessoal estava protestando porque iam desapropriar. Mas ele tem um prédio ali, então acho que um prédio é difícil, vamos fazer um corredor de ônibus. Mas o comércio vai perder uma faixa ali, tá reclamando demais, porque assim, é lucro cessante. Imagina a Claro. padaria que tá ali há 40 anos e sobrevive daquilo. Sobrevive, Como é já que ele tem faz? seus clientes ali, né, tem isso, porque o morador já vai ali há anos, porque confia, tem uma relação de confiança, realmente não tem o que fazer, são no caso dele, do comércio, você precisa estar com a contabilidade obviamente certinha, em dia, e aí você consegue realmente, como você disse, pedir, a gente chama ação de fundo de comércio, mas é realmente um lucro cessante. E aí foi com a desapropriação que eu tive acesso ao empresarial, por quê? Porque Ah, o empresário também é desapropriado. E aí, logo no começo, eu tive acesso a uma empresa que estava sendo desapropriada, era uma rede de lojas, e aí ele me chamou e falou assim: "Doutora Adriana, eu queria que você fizesse tudo pra gente, o escritório trabalha tão ok, a gente se identificou, porque é uma relação de confiança, né". sim. E aí eu falei: "Não, vamos estudar mais". E aí eu fiz, pós-empresarial, contratos, fui estudar bastante, e aí as coisas foram acontecendo. Hoje eu tenho esse núcleo de desapropriação dentro do escritório, Estevão, mas hoje 85%, 95% é empresarial no Empresarial. escritório. É, Isso. você pega essa rede de lojas, por exemplo, dependendo do número de lojas que fossem ser desapropriadas ali, o cara podia quebrar, né. É porque e outra, né, você imagina, ele tem o faturamento, a depender do tipo de negócio, o faturamento dele, que está numa avenida super movimentada e tudo, esse faturamento ele realmente existe porque ele está ali. O grande Tem a ver ativo dele é muito. o fluxo de É o pessoas. fluxo de pessoas. E aí, de repente, você vê em uma obra e nesse caso específico dele, a gente conseguiu identificar que era possível desapropriar parcial e não total. Por Uhum. quê? Porque quando fazem a mancha expropriatória, óbvio que eles precisam fazer um recuo maior, precisam, para não afetar imóveis vizinhos, tem toda uma questão técnica aí de engenharia. Mas o nosso engenheiro e ele falava: "Doutora, eu não quero, eu não posso perder isso, eu não posso". Então o nosso engenheiro, a gente conseguiu provar tecnicamente e graças a Deus, alguns órgãos expropriatórios, a gente tem esse acesso para falar com a empresa de engenharia que vai executar a obra, que ganhou a licitação para executar a obra, e a gente conseguiu comprovar que era possível desapropriar parcial, então pegar uma parte e não um todo. Isso acontece também, então eles podem entrar com uma desapropriação total no processo e emendar a inicial, falar para o juiz: "Olha, identificamos que não pode ser", até porque economia para o poder público, né, economia para o órgão público, e foi possível. Esse cliente ficou muito feliz porque a gente conseguiu realmente tirar só um pedaço, e ele não teve que sair do local de forma integral ali. Eu lembro de um caso não, mas de uma época que estavam construindo ali, acho que foi o túnel da Marta, ali na Rebouças, Ah, tá. e várias lojas que antes tinham fluxo de pessoas, aquela parte ficou interditada. Eu via faixas lá: "Estamos sem pagar salários, estamos sem não sei o quê, por culpa do túnel", porque parou de passar pessoas, parou de ter Exato. receita. E ó, só um complemento, eu fiz um projeto uma vez, toquei como gestor interino, uma empresa de era era uma livraria de aeroportos. Hum, Primeiro que ninguém consumia mais livro em aeroporto, né. Segundo que, qual que era o grande ativo daquela livraria de aeroporto, daquelas livrarias, eram várias, eram umas 15, era um fluxo de pessoas. O grande ativo é o fluxo de pessoas, então a gente mudou o modelo de negócios para atender pessoas com outras coisas, né, itens de consumo, salgadinho, alimento, bebida e tudo mais. Então, bacana. mudar o tipo de negócio, mas enfim, voltando aqui, né, Aham. então isso te levou a começar, a fazer
outros tipos de serviço que não desapropriação e Isso. pro mercado empresarial. Normalmente quem aí vai ser desapropriado, ele tá com um problema de regular porque para você receber, você precisa estar com a documentação regular, matrícula, tudo, não Uhum. pode ter dívida de IPTU. E aí, normalmente as pessoas tinham alguma coisa para fazer. Então eu tenho um núcleo de regularização de imóveis. E aí comecei a regularizar imóveis para empresários. E com esse a gente começou a trabalhar, a atuar. Hoje eu tenho especialista trabalhista, então eu tenho 2 especialistas, na área trabalhista, e eu gosto muito de trabalhar com o empresário o consultivo, a gente trabalha matriz de risco trabalhista, porque a ação trabalhista é algo que pode quebrar a empresa, mas, falta nível de consciência às vezes no empresário, porque o empresário ele é empreendedor, ele quer fazer o negócio Ele acontecer. quer, pô, rolo compressor. Exatamente. E que bom que é assim, é a veia do empresário e do empreendedor. Mas é necessário que alguém olhe para a matriz de risco e identifique isso. Então, eu vejo grandes riscos trabalhistas e tributários nas empresas que é super interessante você fazer o consultivo, sabe? Assim, a matriz de risco, ela é uma das coisas que eu mais amo. Fora conselho, matriz de risco numa empresa é muito importante, porque eleva o nível de consciência das pessoas ali, sabe, Estevão? Se você não sabe o risco que você está correndo, você não sabe as ações que você está tomando, se você está tomando a decisão certa ou não, né? Como que você vai metrificar e como que você vai cuidar de algo que você sequer olhou para isso, É. né, que você não tem conhecimento ou você não tem nível de consciência, porque também uma coisa é ter conhecimento e outra é ter nível de consciência sobre aquele problema ou sobre aquele risco na empresa. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas que estão na empresa, até por vários motivos, obviamente, não sem julgamentos, mas elas não falam o que o empresário precisa ouvir, ela fala o que ele quer ouvir. Por isso Uhum. que eu falo que o empresário precisa ter sempre bons consultores e bons Eu mentores. tive um chefe que falava: eu tendo a gostar de quem concorda comigo. É totalmente errado isso, né? Nossa, pelo amor de Deus, eu adoro quem discorda, É. sabe, é importante a gente prestar muita atenção em quem discorda da gente. Quem discorda de você, provavelmente ele tá querendo ver o seu bem, quem discorda de você vai te tirar do conforto e é muito importante quando a gente se sente desconfortável. Você tá desconfortável, presta atenção no seu desconforto. É muito importante você prestar atenção no seu desconforto. É. Você falou da questão da contabilidade, né? Geralmente, empresas pequenas e médias, né? Não generalizando, mas Sim, a gente está acostumado, né? Empresas sim. pequenas e médias, elas negligenciam um pouco a contabilidade, trabalham mais ali no fluxo de caixa e tudo mais. Mas a hora que você tem um problema judicial, ou a hora que você tem um problema, por exemplo, uma desapropriação, como é que o dono da padaria, por exemplo, naquele exemplo, vai provar que ele tinha aquele lucro? Se ele recebe tudo por fora, se ele recebe tudo só no regime de caixa, ele não tem como provar. Se ele não tem como provar, não existe. Né? E aí, Exato. num eventual embate judicial, você acaba perdendo por esse detalhe, que é É, simplesmente lançar contabilidade. Então, eu nem falando para, pô, não quer pagar imposto porque não tem dinheiro, é decisão sua. Né? Não tô falando aqui para deixar de pagar ou sim. para sonegar, mas não quer pagar, beleza, mas lança contabilmente. Lança contabilmente, depois você vai resolver com o fisco como é que você vai pagar. Porque se você não lançar, você não vai ter uma CND. Ou se você lançar e não vai ter CND, Sim. aí você vai estar desprotegido, né? E vai ter problemas maiores. A gente poderia falar de inúmeros outros problemas que ele pode ter, né. Eu brinco, assim, que o empresário ele precisa ter 2 grandes amigos, assim. O que que eu falo 2 grandes amigos? Eu acho que 2 profissionais que ele precisa ter que devem ser bons, e quando eu falo deve ser bom, gente, não é: "Ai, deve ser super caro", não é isso, porque tem tanto profissional com um custo justo, né, e que é o advogado e é o contador. Você precisa ter um bom contador. Você Sim. não porque, assim, você pode ter problemas, assim, gravíssimos e alguns, assim, irreversíveis. A gente pode falar de problemas com multas aí absurdas que podem realmente danificar o teu negócio de uma forma, assim, muito grande se você não tiver um bom contador que entenda a legislação, sabe. E que, obviamente, tenha afinidade com o teu jurídico. Precisa ter, eles precisam caminhar juntos, porque, a chance de êxito e também de você minimizar grandes problemas na tua empresa vai ser imensa, assim, né. Sim, sim. E como é que foi essa migração para o mundo não, né, mas para começar a atender mais empresários e focar mais nessa área de direito empresarial? Legal. Assim, ó, quando eu me decidi tornar advogada, eu sempre admirei muito empresários. Os empresários, e eu vejo isso no Brasil, assim, a gente viaja, como o Brasil tem grandes empresários, excelentes empresários. Aliás, o nosso país é movido por conta do empreendedorismo, Sim, né. Então, eu brinco assim com meus filhos: "Você tá vendo essa obra, filho? É porque tem gente que tem veia empreendedora, que de fato tá por trás do nosso país, e com os impostos", é lógico, todos nós, pessoas físicas, pagamos muitos impostos, mas a grande
massa de imposto a gente sabe que é empresarial, são das grandes empresas, né, Estevão? E das pequenas também. Então, é o empresário que movimenta o nosso país. Então, eu sempre fui muito fã de empresários, de empreendedores. Por quê? Porque eu sempre gostei, eu nem sabia que era essa palavra, mas eu sempre gostei de modelagem. Então, eu Uhum. sempre gostei de modelar. E quando eu ia modelar, sempre quando eu olhava, não era de forma assim, eu vou fazer isso intencional, mas era sempre empresários. Por quê? Porque as características deles são muito parecidas. São pessoas extremamente corajosas, resilientes, são aquela pessoa que tem uma energia de ação, de fazer muito forte, né, Estevão? E aí eu já me identifiquei. Fora que assim, ser advogado, você já é empresário, né? Sim. Ninguém conta isso pra você na faculdade, que você É. vai sair, que você vai ter uma empresa, vai ter que fazer gestão de pessoas, que você vai ter que fazer fluxo de caixa, que você vai ter que fazer toda uma gestão. Você Claro. tem uma empresa, Mas com né? escritório próprio, né. Nossa, hoje eu tenho que ter processos e procedimentos no escritório que uma empresa tem. Se eu não tiver esses processos e procedimentos, se eu não tiver a moça da contabilidade, o meu administrativo alinhado com a minha contabilidade, se eu não tiver tudo certinho, eu também vou ter problema. Sim. Logo, a gente também é empresário. Só que demora a gente entender isso, né? Então foi fantástico, foi sensacional e é uma área que eu amo de paixão. Eu amo e nada mais me dói tanto quando eu vejo, por exemplo, algum problema com empresa, sabe? Eu sinto muito quando algum empresário tem algum problema financeiro ou uma empresa que quebra, porque atrás disso tem uma 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 questão absurda, tem várias famílias, por vezes 1.000, 5.000, 10.000 Uma famílias. responsabilidade enorme. Nossa, nossa, então assim, não é só ele. Fora que é um sonho de uma pessoa, normalmente esse empresário trabalhou uma vida para construir aquela empresa, então nada me dói muito quando eu vejo, assim, eu sempre entro em oração quando eu vejo, tá, tem uma empresa que tá ruim. Então e eu admiro muito vocês que atuam ali, porque gente, não é fácil, né. Você atuar com reestruturação de empresa é uma questão técnica, mas é a questão de sentimento também. Você tá vendo o empresário no estado, assim, muito difícil. Se não tiver propósito, a gente não faz, porque Não não é só faz. pelo resultado financeiro. A gente podia estar ganhando muito mais dinheiro trabalhando em investment banking, por exemplo, private equity, mas o propósito de você salvar a empresa e essa função social de preservação do emprego, de preservação da atividade econômica é muito interessante, porque no longo prazo, daqui 40 anos, quantas empresas eu vou ter estruturado, né? Nos últimos 15, quantas eu fiz, quantas eu vou ter, quantas a gente vai ter, né? Porque você trabalha com isso também. Verdade. Então, um número de pessoas tão grande que você trabalha junto, pessoas que você ajuda, pessoas que te ajudam, troca de energia, troca de conhecimento. Se for só pelo dinheiro, né, e se for muito também assim, pô, o cliente não me pagou, eu vou executar, vou falir o cara, não sei o quê. Não vira porque deixa de ser, deixa, obviamente a gente quer receber porque a gente está colocando Claro, nosso trabalho ali, claro. mas ser extremamente dinheirista não faz sentido para, pelo menos do meu ponto de vista, né? Não faz sentido, né. Fora que, além de ajudar aquelas empresas, nossa, se você somar a quantidade de pessoas que diretamente e indiretamente você ajudou a salvar quantas famílias, porque são famílias também. Às vezes tem lá funcionários que estão 20, 30 anos naquela empresa e que as famílias estão extremamente apreensivas, porque o funcionário sabe o que a empresa está passando, né. E aí, gente, é muito bom, né, é muito gostoso quando a gente vê que a empresa se reestruturou, que ela está Sim. voltando, que o mercado aqueceu, que as coisas estão acontecendo. Porque também não existe dor maior quando você vira para um empresário e que o diagnóstico, por vezes, é uma recuperação judicial. Então as pessoas falam: "Ai, recuperação judicial, o empresário adora isso". Gente, eu não conheço um que adora isso. Eu não conheci durante a minha carreira um Não, ninguém gosta, empresário. a exposição é horrível. Mas você pega, mas, por exemplo, Adriana, você pega assim, acho que a sociedade ainda condena muito o empresário que tá indo mal, né. Então eu vejo muita gente: Sim, "Pô, é safado, é bandido, é pilantra". Tem safado, tem bandido, tem pilantra, mas a maioria são pessoas que estão ali tentando realmente fazer a empresa dar certo. E aí o cara não é, dá certo, os amigos viram as costas, todo mundo foge do cara, o cara de repente virou uma persona não grata nas rodas sociais, né. exato. Esses caras deveriam ser ajudados, porque são esses caras que movem o país. Como você falou, Claro, as grandes empresas, as médias e pequenas, são os que pagam impostos, são os que empregam. Então, sem esse empreendedorismo, não existiria a economia, não existiria. né? Então, o cara tentou e deu errado. Pô, eu valorizo muito mais um empresário que tentou 2, 3 vezes o ético e deu errado, do que uma pessoa que está lá no Bradescão há 30 anos, não falando mal, cada um no seu quadrado. Sim, Mas quem está contribuindo mais com a economia e gerando mais negócio, gerando mais emprego e dando a cara, é o empreendedor. sem Então, dúvida. então
guardadas as proporções, cada um, de novo, cada um com Sim, o seu conhecimento, cada um com o seu nível de conforto, é. os dois estão contribuindo. Então, o cara que não deu certo não deve ser condenado. Aí eu Claro que vejo ele sendo não. condenado. É verdade. E outra coisa, além de condenarem ele, condenam muito assim, por que que eu falo isso, que eu brinco, que eu falo para os meus filhos? Porque eu gosto de conversar isso com as pessoas, Estevão, por quê? Porque a minha origem é extremamente humilde, porque eu vejo que falta realmente, conhecimento de como funcionam as coisas, né. A gente que está no meio, você sabe porque quando o seu vai porque sobe o seu imposto federal, porque sobe o estadual, como que isso acontece, como isso depois às vezes é partilhado. É lógico que eu sei que as pessoas, por vezes, não têm esse nível de conhecimento disso, de como essas coisas acontecem. E aí, tem aquele negócio que o cara acha que o empresário é um Judas. Ah, porque ele tá querendo ganhar dinheiro em cima do trabalhador, porque o trabalhador ganha super pouco, porque gente, o nosso país, ele tem realmente impostos para a área do trabalhador, para o empresário, que o empresário, por vezes, ele gostaria de pagar, sim, mais. E outra, a gente tem aqui uma legislação patronal dos sindicatos, de várias questões jurídicas que são seguras para o trabalhador. Então, ele paga ali a base e às vezes o negócio dele não sustenta ele pagar Sim. mais. Então, assim, a margem de lucro, por vezes, não faz sentido para o empresário e o cara tá lá brigando, batalhando, guerreando. E o empresário coloca ali a sua pele, né? Ele Coloca a responde pele. Uma diretamente vez eu por estava dando uma tudo. aula e um dos alunos falou: "Mas poxa, você acha que o empresário tem que ganhar a mesma co o trabalhador não tem que ganhar a mesma coisa que o empresário?" Eu falei: "Tem, se ele tomar o mesmo risco, sim." É uma Aham. relação relação macroeconômica direta, é risco e retorno, né, É. micro, na verdade, né, é relação risco e retorno. Então, A mesma coisa que quem está colocando a casa a penhora? Quem está sim, colocando todo o patrimônio a penhora ali? Ah, e diretamente. quem que vai ter que responder a vida inteira se a empresa for pra uma falência? Que vai ter que falar 10 anos respondendo, brigando. É o E não é o podendo ser empresário, gestor de uma não outra podendo ser gestor, empresa. não podendo trabalhar. É o empresário. O É. funcionário, ele tem que ser remunerado, mas ele tem um risco menor. Por quê? Se a empresa não der certo, ele vai para outro emprego, né. Então ele não está colocando o patrimônio dele à disposição, né. Então eu acho que isso tem que ficar bem claro para quem está ouvindo, porque muitas vezes existe essa confusão, né. Pô, o empresário também, o capitalista, quer ganhar dinheiro em cima. Eu acho errado, por exemplo, o empresário que tem uma vida na babesca e a empresa está indo mal. Ah, Então o cara tá sim. com eu convivi com um cara lá em Caxias do Sul, Uhum. né, que andava de BMW, tinha uma casa de 6.000 metros, gigante, e ele andava ali na cidade gastando dinheiro aos tubos e os funcionários sem receber. Aí eu condeno, Ah, aí eu com acho totalmente errado. certeza. É disgusting, né, assim, é Sim, horrível, é nojento. sim, Fora isso, né, se a pessoa tá cumprindo com as suas sim. obrigações, então tem mais é que ganhar mesmo. Com certeza. É a mesma, a gente pode fazer uma analogia para essa pessoa, escuta, você se formou no quê? "Ah, eu fiz ADM, fiz administração e fiz direito", tá. Você tá trabalhando, tá. Qual a tua remuneração? "X". Você acha justo a pessoa que chegou, começou a trabalhar na empresa, ela ainda não entrou na faculdade ou ela não quis estudar, a gente tem amigos: "Ah, eu não quero fazer", que ele tenha a mesma remuneração que você? Bom, se você achar isso correto, tá tudo certo também. Porque é uma analogia parecida, sabe. Porque, Estevão, assim, se você decide empreender, por vezes você vende o que você tem para investir. Sim, Você tá o tempo inteiro estudando, porque o empreendedor, ele tá o tempo inteiro se reinventando, buscando, estudando, tentando fazer o negócio acontecer. E aí, é óbvio que quando dá certo, o mérito é dele. sim, Né, então assim, ele teve a ideia, ele teve a sugestão, ele teve, como solucionar algum problema, porque o empresário ele soluciona alguma dor, então o mérito é dele. Se você tem méritos, você ganha medalhas, se você ganha medalhas sim, é ele, ele tem realmente o direito, poxa vida, de ter uma vida melhor, se as coisas estão dando certo para ele. Mas eu concordo com você, se a empresa não está indo bem, e graças a Deus hoje eu posso escolher com quem eu posso trabalhar, com quem eu quero trabalhar. Quando eu me vejo numa situação dessa e que eu vejo que o empresário ele tem uma postura, graças a Deus foram pouquíssimas vezes que isso aconteceu comigo, eu prefiro não atuar, porque eu sei que vai dar errado. uhum. Porque eu acredito muito na intencionalidade. Quando a pessoa tem uma intenção muito boa, a gente vê uma notícia às vezes e aí a gente pega e começa a endemoniar o empresário ou alguma pessoa, alguma situação. Mas você não sabe o que está por trás disso. A gente não tem realmente conhecimento de algo para ter totalmente um julgamento ali, um julgamento formado, Você não né. tem todos os elementos Você não tem para todos os julgar. elementos. Não tem. A gente vê hoje, ai, tal empresa aconteceu isso. Você não sabe, gente.
quando o empresário vai identificar, eu já peguei empresa que o empresário, que o financeiro estava fazendo trocas de duplicatas, uma, duas, três vezes, e que o empresário não sabia. Aí você vai falar assim: ah, não tinha. Como que eu realmente consigo comprovar que ele não sabia? Óbvio que deu trabalho, a gente conseguiu realmente demonstrar, mas até ele saber, já tinha levado alguns meses. E esse problema estava imenso, estava grande. Entende? Então, assim, quando chega no nível, às vezes, de conhecimento do empresário, de algumas questões que estão acontecendo ali, a depender do tamanho da empresa, ele realmente não tinha a intencionalidade, não era ele, Sim. né? Óbvio que ele vai responder, mas a gente precisa olhar se teve dolo, se teve culpa ali. E é muito do interesse desalinhado também. Às vezes o executivo está ali tomando ações por interesses próprios e o acionista não está sabendo. Isso. Exato, E também e tem acionista mais atuante, mas tem empresas que são grandes que o acionista não está no dia a dia. exato. Ele contrata um executivo que ele confia, ou que foi indicado, justamente para fazer aquele papel. Se o executivo deixa de informá-lo e toma decisões à revelia, o empresário não tem como realmente responder por isso, né? Não tem. Por isso que eu amo governança corporativa, né? Eu acho que toda empresa deveria ter um conselho consultivo. O conselho consultivo, além dele trazer, obviamente, valor, ele traz realmente tração para as empresas, mas ele traz uma segurança que eu acho incrível. Eu acho que o empresário se protege, inclusive, dele mesmo, sabe, Estevão? Então, e às vezes, o que eu converso com os empresários acham que conselhos têm que somente ser em grandes empresas, em multinacionais, quando não. Imagina, o conselho consultivo, ele pode realmente ser em qualquer empresa. É lógico que as empresas muito menores não fazem sentido num determinado momento, mas a depender do faturamento da empresa, ela tem tanta oportunidade, ela tem tanta coisa para crescer, e o empresário vai se sentir muito mais seguro. Ele vai ter o executivo dele ali, mas ele vai ter um conselho que vai olhar para isso, que vai olhar para tudo que está acontecendo, que vai conseguir auxiliá-lo, que vai trazer segurança para ele. Eu acho incrível um conselho nas empresas, sabe. Você participa de alguns conselhos. Mas conta pra gente antes, assim, Participo. dessa questão de virada de mesa. Você assessorou empresas que já tiveram esses momentos de inflexão. Como é que foi? Sim, sim. Bom, você sabe que é uma jornada extremamente desafiadora, né. Cada dia, eh, realmente eu brinco que quando a empresa tá ali, quando a gente tá no primeiro ano de virada de mesa, de turnaround numa empresa, é um ano muito desafiador para a empresa, para o empresário e para todos os envolvidos ali, sabe. Então eu já participei, né, eu acredito que eu posso falar de alguns nomes aqui, ou trazer um nome. Eh, Foi muito desafiador, mas foi muito gratificante depois. O que que é desafiador? Porque por vezes até as pessoas que estão ali, elas não estão acreditando mais, né, Já estão então desmotivadas, desacreditadas? você tem que estar por você. Você tem que entender o mercado também daquela empresa. Você precisa ser extremamente verdadeiro com o empresário, com todo mundo ali. E ao mesmo tempo, você precisa ter uma energia tão forte para que essas pessoas realmente acreditem que isso vai acontecer. Porque tudo que você vai fazer na vida, né, Estevão? Se você não acreditar que aquilo vai acontecer, que vai dar certo, gente, fica muito mais difícil. Se você mesmo não está comprado na ideia, você não consegue promover a mudança. Ninguém vai acreditar em você, né? Aqueles caras, eu não consigo vender o que eu não acredito, né? Exato. Então eu já tive empresa que o próprio consultor que estava lá falava para os colaboradores: "Essa empresa vai quebrar". Como que os colaboradores iam acreditar que a gente ia ter um turnaround, que ia ter uma virada de mesa, que as coisas iriam acontecer, Estevão? Não ia acreditar, porque o cara que estava lá para auxiliar, para fazer isso, falou que olhou lá e que isso não iria acontecer. Então você tem de tudo um pouco, mas, eu acho que é muito especial. Eu acho que uma das grandes sacadas é a transparência. Então, o que que eu faço das empresas? A dívida é com banco, a dívida é com. A gente separa tudo que é dívida, efetivamente, tudo que é crédito, e principalmente os créditos que, de fato, o empresário responde como aval. É importante deixar claro isso, né? Porque a empresa, quando ela entra em recuperação judicial, ela tem realmente o tempo dela de carência, as execuções são suspensas, mas banco, fundo, FIDIC, todos eles têm um contrato de avalista. A En física continua. Na física continua. E o empresário responde com os bens dele. E por vezes ele precisa dos bens dele para vender, para colocar dinheiro na empresa, para injetar. E ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele tem isso. Então o que que é importante? Eu acho que a transparência é muito importante. É muito importante que o advogado tenha consciência que ele precisa estar sempre com uma boa empresa de reestruturação. Porque se você realmente não tem
experiência de reestruturação, de gestão de negócio, você precisa estar com uma empresa muito boa de mercado. Então, assim, eu sempre falo pros empresários: vamos em busca de uma empresa de reestruturação. A gente tem muita empresa boa de reestruturação em São Paulo. E por que que eu falo que vamos em busca? Porque tem que ser algo que ele se sinta à vontade. É um Sim. casamento, então ele precisa estar confortável ali. E isso é muito importante. A gente separa. Quando a gente separa isso, a gente vai sentar. E aí eu vou, realmente, bato de porta em porta. Por que isso que eu falo que eu gosto de trabalhar com empresário importante? Porque, graças a Deus, em muitos lugares eu sou muito bem recebida pela verdade. Uhum. Então, a verdade é essa, a dívida é essa. Você não vai receber porque, não, mas a parcela tem que ser assim, doutora, eu tenho que receber assim. Não, eu acho justo, inclusive. A dívida é verídica, você deveria receber assim, mas você não vai receber assim porque a gente não consegue te pagar. A empresa quer te pagar, mas ela precisa que a gente tenha um plano. E aí é montado um plano de negócio que a gente apresenta para os credores e que realmente eles vão receber daquela forma que a gente está apresentando. Então, a transparência, a verdade, Estevão, é muito importante. E é lógico que você é recepcionado do outro lado de uma forma não muito boa, né? Sim. Então a empresa está Devendo. devendo, o cara precisa receber também, ele colocou dinheiro lá. Então, assim, mas eu acho que a transparência hoje é um dos fatores mais importantes que trazem realmente credibilidade e que a gente consiga fazer. Então, todos a gente, graças a Deus, a gente conseguimos aí fazer boas negociações e ajudar alguns empresários. No quesito de transparência, você consegue mentir, acho que uma, 2 vezes, depois você já cai em descrédito no mercado. Então não adianta você ir lá e tentar passar a perna, dar chapéu ou operar. Antes eu ouvia muito essa palavra operar, né, operar alguém, vou operar Uhum. essa pessoa. Você não faz isso muitas vezes. Essas pessoas que dão esses chapéus em fundos, algumas vezes, né, elas acabam sendo expurgadas no mercado. É, Então, tem algumas atitudes que eu acho que não estão dando mais certo, sabe? Já deram talvez no sim, passado, mas agora todo mundo se fala mais, a comunicação é muito mais aberta, os fundos se falam, as pessoas, porque são pessoas físicas que estão ali. No final, quando tem um fundo te dando dinheiro, é um gerente de crédito que está aprovando o seu crédito. E olha, o gerente de crédito está aprovando o seu crédito, ele está colocando um pouco da reputação dele dentro do fundo para aprovar o teu crédito. Tanto é que os verdade. gerentes de crédito, apesar de terem comitês de aprovação de crédito, se um gerente de crédito está com uma carteira que não está performando, apesar de não ser culpa dele, ele é desligado. Então tem uma pessoa física ali também tomando decisão. Tem um comitê que quer mostrar serviço para os cotistas do fundo. Então sempre tem uma pessoa física ali te ajudando ou te atrapalhando. Então se você faz alguma coisa errada com uma pessoa hoje, daqui a pouco ela está no outro fundo, daqui a pouco você está numa outra empresa, esse outro fundo está dando dinheiro e você não vai conseguir mais operar. Então, no nosso Sim, sim. mercado, principalmente, né, no nosso mercado, tem que ser muito transparente. Não adianta você chegar outra coisa também que não adianta, né? Você ser muito duro nas negociações. Às vezes está numa posição de muita vantagem. Você vai até o limite de obter e de maximizar essa sua vantagem. Legal. De novo, você faz isso uma vez. Na próxima, você não vai ter essa chance, porque as pessoas todas vão estar com todas as armas já engatilhadas para a hora que você entrar no projeto, todo mundo tirar o corpo fora. Né? Então você É, não consegue fazer isso repetidas vezes. Eu quero ficar no mercado há 40 anos ainda. Então, assim, não tenho condições de ficar fazendo coisa errada. Né? E eu tento falar verdade. isso para todos os alunos da FIA, os alunos da Empíricos, todo mundo que eu dou aula da Tábula, todo mundo, eu sempre tento buscar isso, falar isso. Olha, vamos trabalhar com ética, trabalha com a transparência, com a verdade. Ah, o seu cliente exige que você falte com a verdade, saia do projeto. Exato, Uma vez, exato. recentemente, um associado meu chegou e falou: pô, o cliente descontou duplicata e agora quer descontar de novo porque ele tá precisando muito. Eu falei: cara, esse é o caminho mais rápido para você sair do mercado. Faça isso. Mas você está fora do mercado e não usa o nosso nome. Faz Isso é isso crime, né, fora. gente? É crime. Apesar do empresário estar cometendo, o empresário querer cometer, não vamos indicar nenhum fundo. Sai do projeto, porque assim, ou chega para o empresário e joga real, que é o que eu acho que é mais certo. Fala: você Sim, fez uma coisa errada. Meu, a gente não vai compactuar com isso. Ou a gente tá fora do projeto, ou você quita essa dívida, ou você usa dinheiro de outro lugar. Põe dinheiro à porta, vende casa, faz o que você quiser. Dinheiro aqui sim. você não vai conseguir. Aí ele concordou e tudo mais, e a coisa andou, né? Mas olha, é legal porque daí você já ajuda, acho que 10 vezes. Às vezes é o nível de desespero do empresário, sabe, e ele acha: "Não, eu vou pagar". Isso é gravíssimo, você perde a sua credibilidade para sempre. E credibilidade e confiança é isso, né, você perdeu, para você retomar, Estevão, é muito difícil. É muito difícil a gente ganhar credibilidade no mercado. Você leva, por vezes, anos para você levar.
para você ganhar credibilidade, confiança de mercado. Mas para você perder são 5 minutos. É, É pouquíssimo tempo. Como você disse, o mercado se fala muito, sabe? Então, assim, e outra coisa, a gente nunca precisa mentir. Nunca precisa. Você pode falar absolutamente tudo na vida. Só é como você fala, é como você traz isso, né? E às vezes o empresário, ele tá dolorido, porque ele tá sofrendo muito com um problema na empresa dele, e ele não quer abrir as coisas, então ele tá com vergonha. Não é porque o cara às vezes é sacana, ele tá com vergonha, ele tá uhum. muito mal. Então, assim, é uma dor, gente, muito grande do empresário quando a empresa dele não tá bem. Abrir a vida dele ali pra ele, isso é muito difícil. Então, conversar com ele, explicar que isso, na verdade, vai ser bom pra ele e que a gente vai abrir as coisas quando necessário. Eu entendo que é tudo nível realmente de consciência, como a gente traz isso pra ele, é quando a gente mostra isso pra ele, sabe? E aí ele começa a ver que as coisas começam a acontecer realmente, porque quando você tá com a verdade, quando você tem confiança no seu trabalho, quando você busca fazer as coisas certas, não tem como dar errado, gente. Você tem algum caso mais cabeludo que você passou aí? Tenho, por exemplo, tem um caso que a gente teve realmente, não vou falar o nome da empresa, obviamente, mas os acionistas estavam fora e a gente teve lá pelos gestores troca de duplicatas. Então trocaram uma duplicata, por exemplo, em 6 fundos, para você ter noção. E a Pra vocês gente entenderem, teve uma duplicata, vocês são assim: tem um título para receber da Coca-Cola. Eu vou lá, desconto esse título, mas esse mesmo título eu desconto em um, 2, 3, 4 lugares. Isso é crime, porque você tá. Qual que é o tipo de crime? tem Estelionato? estelionato, É, tem a falsidade de documentos também, e na verdade eles trocaram 24 milhões, Estevão, vinte e de quatro milhões. 24 milhões. Então foi um caso, assim, bem emblemático, porque esses fundos começaram inclusive a protestar os clientes da empresa, entende? E assim, o que que eu vejo? A gente entra numa outra questão, que é uma busca, e eu tô lendo muito sobre isso, eu tô buscando muito sobre isso. Fui buscar, assim, parceiros, por que que a gente por exemplo, será que a gente não conseguia fazer uma tokenização das duplicatas? Porque são ativos valiosíssimos, que poderiam virar ativos, inclusive, para um fluxo de caixa das empresas, Sim. como uma garantia de banco, mas não tem como saber se de fato ela é segura, efetivamente, né? Você pode explicar melhor, Estevão, tecnicamente. Mas imagine se a gente conseguisse, a gente tivesse realmente um órgão que a gente conseguisse entrar lá e essas duplicatas, esses títulos fossem tokenizados e a gente soubesse realmente da veracidade. Então, eles fossem algo autenticado digitalmente, Sim. sabe? Como é o cartão de crédito. Hoje você pode usar, as empresas podem usar os créditos de cartão de crédito para fluxo de caixa, para ativo, para Antecipação, né? É. antecipação, inclusive elas podem dar em garantia os recebimentos futuros. Então, se isso fosse possível nas duplicatas, eu acho que a gente teria aí um ganho absurdo no Brasil, sabe, Eu acho que em Estevão? breve vai ter isso. Já ouvi, já falei com algumas startups, Uhum. e em breve vai ter essa tokenização das duplicatas, sim. Ah, seria Inclusive, eu acho ótimo. que um órgão do governo vai fazer isso, vai autenticar. Eu não estou muito por dentro, mas vai rolar. Eu tive uma palestra essa semana e tem uma empresa que está bem à frente, depois eu te passo o nome também, no estudo sobre isso. Uhum. Eles acreditam muito na tokenização. Eles conseguiram fazer de alguns ativos, como por exemplo o precatório, eles conseguiram tokenizar, que é um mercado muito bom também para se trabalhar, a compra de precatórios, e eles conseguiram nesse caso. E aí as duplicatas, como a gente não tem isso, infelizmente as empresas, ou as empresas eu digo não, mas assim, algum colaborador ou realmente um empresário mal intencionado troca realmente um título, como o Estevão falou, em vários lugares, quando ele poderia trocar em um. Só que o outro não sabe que ele já fez essa troca ali, entende? E aí, vários fundos estão ali com a mesma duplicata para receber. E quando isso acontece e ele não consegue pagar, imagine que o seu cliente pode ter vários protestos. Por quê? Porque indevidos. É. Porque de fato ele pagou, porque ele não realmente poderia ter ido para vários fundos. Então, esse caso foi muito emblemático para a gente mostrar a boa fé da empresa. Por quê? Porque a acionista não estava no local, ela estava doente, internada, só que ela deixou uma procuração para os gestores ali e eles usavam o token dela. Ah, Entendeu? Então eles fizeram tudo isso, e eles falaram depois que na verdade o financeiro falou que ele recebeu ordens, mas que eles estavam fazendo isso para gerar fluxo de caixa para a empresa. Óbvio que a gente teve muita auditoria na empresa, mas a transparência foi o que nos salvou, então nós somos transparentes com todos os credores, com todo mundo. Então a gente não contava historinha. Olha, de fato isso aconteceu. De fato, óbvio,
teve instauração de inquérito policial, para de fato entender as condutas, quem foi que praticaram, se foi realmente com dolo, se enfim, né, não mas foi um trabalho árduo, mas que graças a Deus deu muito certo. Mas deu muito certo porque o empresário também confia no nosso trabalho de a gente dizer: "Olha, vamos dizer a verdade", para quem quer que seja. Então a gente fez uma reunião com todos os credores primeiro, todos, mostramos: "Olha, realmente tem isso", com todos os grandes clientes, então eu viajei o Brasil para falar com todos os clientes dessa empresa, e que a gente também foi extremamente transparente, a gente também não contou historinha. Então a gente falou para o cliente e para os credores: "Vocês não vão escutar 2, 3 histórias, vocês vão escutar a nossa história, que é os fatos que a gente tem. Então a gente vai trazer para vocês os fatos que a gente tem. E a gente vai, com toda certeza absoluta, resolver todos os problemas que foram ocasionados por conta disso". E graças a Deus, foi realmente resolvido com todos os clientes, com todos os credores, foi um case de sucesso. Que bom, que bom. Esse cliente hoje está como? Ah, esse cliente está muito bem, é uma empresa que tem muitos anos, né, no Brasil, a gente tem poucas empresas com tantos anos no Brasil. Foi totalmente reestruturado, hoje está muito bem, hoje está com governança corporativa, hoje tem conselho, por isso que eu falo que o conselho é muito importante dentro de uma empresa. Hoje tem conselho, hoje tem um CEO de mercado, os acionistas estão bem felizes, está estruturando toda a parte tributária. Estamos aí, realmente, se Deus quiser, para fechar uma transação tributária, federal. A gente tem todo um trabalho lá. Obviamente que é importante dizer que isso também não acontece do dia para a noite, né, Estevão? Não é que as coisas Claro. acontecem do dia para a noite. É lógico que a gente também foi muito mal recebido por alguns clientes, por alguns credores, que no começo não acreditavam no projeto, que tinham realmente total desconfiança e eles tinham todo o direito de ter, tendo em vista o que foi que aconteceu ali. Mas foi muito importante, como eu disse para você, a verdade. E eles sentem isso. Nós, seres humanos, a gente sente isso, a gente sente a verdade. Sim. É igual quando o cliente quer que a gente minta para juiz. E eu sempre brinco com o meu cliente: "Você sabia que ele é uma pessoa como eu, como você, né?". "Ah, mas a lei diz isso". Gente, ele é uma pessoa como nós. Ele é um ser humano com sensibilidade, com sutilezas. E não adianta você inventar mentiras diabólicas, mirabolantes, que não vai dar certo. O Ah, que e o vai dar certo cliente é a verdade. é, e o cliente fala: "Não, porque o advogado pode falar qualquer coisa na petição ali, porque, É, ele pode inclusive mentir, porque não é você que está mentindo, é o advogado". Mas, é. cara, você coloca os advogados numa situação, uma saia justa tremenda, né, porque você também tem relacionamento com aquele juiz. São Sim. poucos juízes que você vai estar sempre trabalhando com eles ali, né, então Sim, sim. E por conta disso, eu sou pós-graduada também em direito penal. Então, quando eu comecei com o meu escritório, eu fiz muito criminal no começo da carreira, né? Porque no começo da carreira comecei com a desapropriação, como eu falei, e eu tinha que pegar um pouquinho de tudo, né? Era uma época que, quando você sai da faculdade, o penal normalmente é uma coisa que todo mundo gosta. Mas, assim, foi excelente para mim, porque foi uma escola. Eu aprendi muito, porque eu atuei mesmo de fórum, de delegacia de distrito. Hoje eu faço somente penal econômico. hoje o penal está mais presente agora na vida do empresário, né. Antes ele Muito. era mais antes não tinha tanto processo penal, agora tem Não, bastante criminal em empresário aí, né. empresário. Então eu faço bastante. Eh, mas também, de novo, sempre com a verdade. Então, a gente consegue resolver praticamente quase tudo sempre com a verdade. Então a gente não precisa mentir, porque assim, eh, a questão do não pagamento de imposto, de novo, tem alguns empresários, mas assim, eu, Adriana, não tenho, graças a Deus, nenhum cliente que fala assim: "Ah, eu não vou pagar imposto hoje, porque eu vou gastar todo o dinheiro, ou eu vou viajar, ou eu vou fazer isso, ou eu vou comprar um carro". Eu não tenho clientes com esse perfil, não Uhum. tenho. Assim, se o empresário, ele deixa de pagar imposto numa empresa sólida, é porque realmente ele tem algum problema ali. Eh, eu acho uma coisa que eu vejo nos empresários é que ele demora, às vezes, pedir ajuda, Estevão. Sim, E aí essa demora, por vezes, é fatal para os negócios, né. sim, sim. Eu acho que todos nós precisamos ter bons mentores, bons consultores. O empresário não é diferente, Você né. fala você falou muito bem do conselho consultivo, né, o conselho consultivo não é só para compliance, não é só para você ter ali uma regra que vai ter que ser seguida pela diretoria, vai ter que ser Não. seguida pelos sócios, é um pouco disso também, pra dar essa governança, né, corporativa, mas também vai trazer ideias de novos negócios, vai trazer estratégia, Muito. vai trazer
maneiras de se recuperar, de virar a mesa, né? Então, o conselho eu acho bastante importante. E não é tão caro se você pensar no valor que agrega. Não, Muito, eu falo contra, imagina. contra, contra a minha profissão mesmo, mas às vezes Aham. vale muito mais a pena você ter um conselheiro que tem uma formação em turnaround do que você contratar uma empresa de turnaround. Sim, Porque você vai gastar uma empresa de turnaround 10 vezes mais, mais. e o conselheiro vai ali guiar o seu time, seu próprio time vai reestruturar o negócio, e você provavelmente vai ter um resultado desejado com um preço mais barato. É, o conselho ele tá sempre olhando para a estratégia, né. E não significa que às vezes você vai ter um conselho e talvez você não precise de alguma consultoria, porque eu tô em conselho em que esse ano a gente teve 3 grandes consultorias, por exemplo. Porque a gente identificou que era necessário, sabe. É porque eu vejo que o nível de responsabilidade do conselheiro, ele sente aquela vontade, tanto quanto o empresário, daquele negócio Sim, decolar, das coisas acontecerem, da estratégia dar certo, porque a satisfação é tão grande, é tão boa, porque é o seu nome. Então, assim, se você falar assim: "Eu tô num conselho de uma empresa que a gente tá muito bem no mercado, porque as coisas estão acontecendo, porque a gente conseguiu", porque o conselho inclusive te ajuda a trazer um CEO, um diretor geral, ele te ajuda no perfil, ele te ajuda no conhecimento. Então, ela agrega, o conselho agrega demais. Eu concordo com você. Primeiro se tenha um conselho, se faça um conselho, e depois vai em busca de uma empresa de turnaround, por exemplo, ou uma empresa de consultoria de gestão empresarial, porque o conselho vai te ajudar nisso. O empresário ele está afetado pela emoção, ele provavelmente não vai escutar dentro da empresa, porque o colaborador dele, às vezes o gerente dele, eu entendo, o Estevão, o cara não pode falar aquilo que ele quer às vezes, ou ele não se sente confortável, o sim. ambiente não está propício para isso. E no conselho é o lugar de desconforto que o empresário vai escutar tudo que ele precisa realmente. E o funcionário que está ali realmente, ele depende do salário, muitas vezes ele tem uma relação de submissão, né? Porque ele depende daquilo. Então ele vai muitas vezes concordar com o chefe. O conselho é independente. Então, pô, se eu tô falando alguma coisa, se eu tô no conselho e dou conselhos, e o empresário não ouve, eu vou embora. Por quê? Porque eu não tô agregando Exato, valor. Né? Então exato. eu não tenho por que ficar alisando, passando a mão na cabeça daquele empresário. E ele tá me pagando para isso, inclusive. Eu sou o terapeuta ali, né? Que tô muitas Aham. vezes psicólogo do empresário. Eu tenho que falar a verdade. Se ele vai ouvir ou não, é outra coisa, mas eu É. tenho o dever, né, de falar na verdade e informá-lo do que ele está fazendo de errado, né? E também ajudá-lo com coisas melhores, ali, melhores práticas e tudo mais. Sim, sim, sem dúvida. E vira realmente também um casamento. Conselho e acionista, eu brinco que é um casamento. Então, por isso que eu entendo também que o conselho ele precisa ser estruturado. Você precisa ter uma agenda anual, temática. Você precisa, a gente vai fazer a avaliação do diretor-geral, era que mês? Do ano anterior. Então, isso precisa estar muito redondo, sabe? As atas precisam ser feitas. Ela precisa. Porque também, se você tiver um conselho, para dizer que tem um conselho também Aí, não faz sentido. sim. Então, assim, o conselho também precisa ser fiscalizado, ser analisado, né. É lógico que dentro do conselho, às vezes, você percebe que também eles estão já de uma forma muito confortável, ou porque o empresário não ouve aí o conselheiro fala: "Gente, não adianta eu falar que o empresário, o acionista nunca está disposto a me ouvir, a seguir", mas eu acho que é muito importante você sempre se colocar. E eu concordo com você, se você estiver ali, se você está tentando contribuir e você vê que o acionista, que o empresário não faz sentido para ele, também não faz sentido para você, né. Sim, sim. A gente vive de casos de sucesso, né? O check in the box, sucesso, sucesso, sucesso. Então, né, como o jogador de futebol, quantos gols você fez? Quantas empresas Exato. eu reestruturei? Quantos sucessos eu tive? É isso que vai me dar longevidade, né? Ótima analogia. Exatamente, exatamente. E aí se você não está tendo isso, como que você fica ali naquele lugar? Qual é a satisfação de você estar ali, né? A grande maioria dos conselheiros que eu conheço realmente não atuam por conta de remuneração. Eles atuam por conta de satisfação mesmo, de resultado, de ver as coisas acontecerem, de contribuição, sabe? E eu acho que todo conselheiro deveria ter uma cadeira jurídica, viu? Boa dica aí, viu, pessoal? Eu também acho, eu concordo 100%. Porque, tá todo mundo sempre pensando no fazer acontecer, nas coisas acontecerem, e às vezes sai cada coisa. E quando você tem uma cadeira jurídica ali, você realmente já tem ali o balanceamento. "Olha, a gente não pode ir por esse lado, a gente não pode". É uma cadeira jurídica de um advogado que tem experiência com empresarial, com gestão empresarial, e assim, eu falo que advogado empresarial, ele precisa pensar
sempre com a cabeça de empresário ou mais. Então você não pode realmente ficar, precisa ser pessoas realmente resiliente, realmente com as características de empresário. Estevão, que você não deixa muito dinheiro na mesa. Sim. Você deixa muito empresário, você fica, se a gente for ficar com medo de determinadas questões da nossa legislação, se a gente não Você tiver não um vai fazer conhecimento nada. de estratégia, você não vai fazer, você sabe, É. né? Então eu falo que o advogado ele precisa realmente ter um pouco das características de empresário, de empreendedor. Precisa ter a veia empreendedora. Você tem que dar você tem que o mapa de risco, então. É isso que você falou lá no começo. Lá no Eu tenho que mapa de mostrar risco. até onde você pode ir, e se você passar desse limite, quais são as consequências. E Isso. deixar o empresário escolher. Você mostra o risco e deixa ele escolher. Olha, a partir daqui você pode ir, é um processo criminal. Aqui é um processo civil, mas vão penhorar seus bens. Aqui vão penhorar as contas da empresa. Aqui, não sei o quê. Aqui você não vai ter risco, mas você vai ganhar menos dinheiro. Então, Isso. mostra pra ele e deixa ele tomar a decisão. Isso, que é decisão de risco. É isso que você falou. E eu sempre falo assim pro empresário: olha, a decisão mais assertiva é aquela decisão que você tenha mais elementos. E quais são os elementos? Os verdadeiros elementos. Que é isso que você acabou de falar. Quais são os seus riscos, tamanho do risco e consequências dos seus riscos, né? Então não é só qual. Eu gosto de falar sempre pro empresário o que vai acontecer. E eu trabalho sempre, toda a minha equipe tem que ter sempre. A gente não faz, gente, aqueles pareceres enormes que ninguém quer ler, não. Não é isso. Mas eu sempre faço um parecer demonstrando para ele tamanho do risco e consequência daquele risco. E principalmente, às vezes, a tomada de decisão, obviamente, é do empresário, mas ele precisa tomar alguma decisão. Não dá para ficar inerte dependendo da situação que você está vivendo ali, né, Estevão? E a gente está ali para encorajar o empresário. Ele precisa se sentir seguro. Olha, o risco é esse, a consequência é essa, doutora, mas se eu tomar isso, estamos com você, a linha vai ser essa, as consequências vão ser essa, Sim. e a gente vai. Então ele precisa se sentir realmente. E aí eu Acolhido, falo né? acolhido. E também o advogado, eu, por exemplo, faço várias imersões, faço vários cursos de gestão, que às vezes a pessoa fala assim, mas você não é empresária. Eu também sou empresária, mas eu também faço isso para que eu possa cada vez contribuir mais com meus clientes. Eu estou sempre atualizada, eu faço imersões empresariais, eu tenho mentores empresariais, então eu tenho um grande mentor empresarial, meu mentor é o Janguier Diniz, é um dos maiores empresários do Brasil, faço mentoria com ele, estou sempre em outras mentorias, mas estou sempre buscando conhecimento para que eu possa de fato agregar, né? Não dá para a gente ficar, hoje em dia as coisas acontecem muito rápido, são muitas inovações, muitas coisas. E a inovação, ela está em absolutamente tudo, na nossa profissão, nas empresas. Então, eu acho que é importante a gente ter sempre bons mentores, gente. Isso aí. Salomão tinha bons mentores, está na Bíblia, tenha bons mentores. Ótimo. Tá bom. Obrigado, doutora Adriana. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Deixa eu aproveitar e falar do meu livro. Ótimo, boa. A gente tinha esquecido disso. Eu fiz um lançamento de um livro que fala sobre empreendedorismo. E eu trouxe um pouco sobre do empreendedorismo jurídico na advocacia, né? E aí, esse livro foi lançado já, vou te dar de presente. A gente vai pôr aqui no Legal. canal. E tem vários, o que é um livro com a autoria, mas tem outros grandes empresários também. Eu sou nordestina, tem alguns outros nordestinos. O Janguier Diniz é o nosso mentor nesse livro. E tá muito especial, espero que vocês gostem. E vou deixar aqui o meu Instagram, é o @eu_sou_Adriana_Duarte. E espero vocês lá, tá? Foi um grande prazer estar aqui com Muito você. bom. E ano que vem eu lanço a minha escola de negócio jurídica. É uma escola, Fantástico. se Deus quiser, a maior escola de negócios jurídicos do Brasil. Olha só, excelente, tenho certeza. Muito bom, doutora. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal. Até a próxima, nos vemos em breve.